Então, continuando o nosso papo de cultura, a cultura ela consiste nos valores, nas crenças, nas normas que são compartilhadas por aqueles membros, a forma com que eles pensam, os comportamentos que são percebidos e que são autorizados naquele lugar. Uma cultura determina o jeito como a gente faz as coisas por aquele lugar. Então é importante que você observe se os seus comportamentos hoje estão combinando com a cultura deste lugar, dessa lista que você acabou de relacionar, porque é algo muito importante que a gente observe. Tati, se eu tenho um conjunto de hábitos e a empresa tem outro conjunto de hábitos, eu consigo ser bem-sucedido naquele lugar? Dificilmente. Você vai precisar aprender a desenvolver novos hábitos, novos comportamentos para você se manter bem-sucedido naquele lugar. Então, eu vou passar para vocês um videozinho para que vocês possam compreender o porquê que vocês fazem algumas coisas dentro agora do ambiente que você trabalha e se aquilo continua fazendo sentido ou não. Bora lá? Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Você percebeu que os macaquinhos tinham comportamentos diferentes quando eles entraram naquela jaula e que o pesquisador foi treinando eles a terem alguns comportamentos. E depois, quando o pesquisador deixou de treinar eles, já tinha amostragem o suficiente que continuou treinando os outros macaquinhos. É claro que esse vídeo é uma metáfora para a gente poder compreender o quão poderosos somos a partir do momento que a gente desenvolve outras pessoas. Nós conseguimos repassar os nossos hábitos positivos e negativos para elas. E então, para que a gente possa refletir verdadeiramente sobre os nossos comportamentos e quais são os comportamentos que eu estou passando para frente, a gente vai conversar um pouco sobre comportamento novamente, de uma forma um pouco diferente agora, porque eu quero te explicar exatamente o que são comportamentos. Então, um comportamento ele é um conjunto de ação, de reação que a gente pode observar no indivíduo. Então, o comportamento ele não acontece dentro da nossa cabeça, ele não acontece sem ninguém perceber. O comportamento ele é observável. A gente consegue perceber as pessoas fazendo coisas e a forma com que elas fazem as coisas determina, às vezes, o resultado que ela atinge. Então, o comportamento é a maneira da pessoa agir, dela se comportar, dela reagir a uma situação dentro de um determinado lugar. Geralmente, os comportamentos fazem parte da interação entre duas situações, estímulo e resposta.
Para que a gente possa fazer alguma coisa, antes do fazer alguma coisa, eu preciso ser estimulado a fazer isso. Esses estímulos podem acontecer de duas formas. Pode ser um estímulo externo, ou seja, as pessoas à minha volta estão esperando, estão me estimulando a fazer ou a ter determinados comportamentos, ou internamente eu estou me autoestimulando a ter aqueles comportamentos. Mas todo comportamento nasce precedente a um estímulo. Se a gente for falar sobre os comportamentos nossos do dia a dia, o que eles são? Como que eles são formados? Como que nascem os nossos comportamentos? Primeiro, através das nossas experiências. A vida toda, durante todo o tempo, até neste exato momento, as experiências me ensinaram a fazer determinadas coisas, a não fazer, a acreditar em determinadas coisas, a não acreditar em outras. Então, as experiências, elas contribuíram diretamente para a pessoa que eu me tornei hoje. Mas não são só as experiências, não. A gente tem um segundo fator, que é muito importante também, que é a herança hereditária, que é a nossa parte genética. Ai, Tati, então você quer dizer que a parte de comportamento também quer dizer que eu herdei coisas do meu pai e da minha mãe? Sim, senhor, sim, senhora, é isso mesmo que eu estou querendo dizer. A ciência ela já comprovou que as nossas células elas guardam memórias e essas memórias nos estimulam a fazer coisas e essas coisas se transformam em comportamentos. Então, sim, traços genéticos do meu pai, da minha mãe, da família do meu pai, da família da minha mãe podem hoje fazer parte do meu conjunto de comportamentos. Mas não terminou aí. A gente tem ainda o terceiro fator, que é a educação. E essa educação, não estou falando de curso, de treinamentos, de formação. Estou falando a educação de valores. Aquilo que me ensinaram que pode, que não pode, que deve, que não deve, que é bonito, que é feio. Então, os nossos comportamentos também foram e são reflexos daquilo que a gente aprendeu. Então, 3 são os pontos principais para a gente compreender por que a gente se comporta de determinadas maneiras hoje. Então, primeiro, experiências. Segundo, herança hereditária. Terceiro, educação. Mas tem um quarto ponto, não menos importante dos demais, que pode mudar tudo, que pode mudar toda a jogada, que pode dar para você novos comportamentos, novos conjuntos de comportamentos que pode fazer mais sentido para a sua vida atual. E esse ponto de interrogação, ele pode ser substituído por metas. As metas na nossa vida são tão importantes, mas tão importantes, que elas representam, impulsionam, motivam as nossas mudanças comportamentais. Se eu não sei o que eu quero, dificilmente eu vou conseguir mudar um comportamento. E já que nós estamos falando de comportamento individual, vamos falar um pouco de comportamento coletivo também. O que é o comportamento coletivo? Lembra da cultura que eu falei para vocês há um pouquinho atrás? Que é um conjunto de comportamentos que as pessoas têm em um determinado lugar? Então, essa cultura, esses comportamentos, eles estimulam novos comportamentos nas pessoas novas que acabam adentrando aquele lugar. E esses comportamentos que são estimulados por essas culturas transformam as atitudes das pessoas em atitudes mais parecidas com aquela galera, que são mais parecidas com aquelas pessoas que se relacionam naquele lugar. E essas atitudes que nós temos no nosso dia a dia reforçam o valor daquele lugar, daquela empresa, que continua inspirando a cultura a continuar a mesma. Eu quero dizer para você que se a gente realmente necessita de uma transformação cultural, nós precisamos compreender quais são os comportamentos dentro desta organização que precisam ser modificados. Quais são os valores que essa organização tem ou passou a ter que ainda não está sendo atendido, para que eu possa estimular essa mudança coletivamente. Então, para a gente conseguir resultados diferentes,
A gente precisa fazer coisas diferentes. Não dá para conseguir resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. Então, se eu sou um guardião da transformação e eu já percebi que algumas coisas precisam ser diferentes, eu preciso ser o primeiro a mudar o meu comportamento, o meu hábito, para que eu possa impulsionar as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E para que eu consiga fazer coisas diferentes, eu vou precisar pensar de uma forma diferente, porque o nosso comportamento, ele é um reflexo de um estímulo, lembra? Estímulo e resposta. E o que geralmente estimula a minha grande maioria de comportamentos são os nossos pensamentos. Então, se eu não mudo a minha forma de pensar, eu não consigo mudar a minha forma de agir. Tati, qual é o motivo da gente estar passando por esses workshops? Mudança de mindset, mudança de pensamento, para que a gente possa escolher fazer coisas diferentes. E aí, a partir do momento que você passa a pensar de forma diferente, você consegue afetar, você consegue contribuir com o desempenho da organização. Você consegue contribuir com o desempenho do seu setor, você consegue contribuir com o seu próprio desempenho. Então, toda mudança, ela nasce de uma vontade, mas que somente essa vontade não vai ser suficiente para mudar comportamento nenhum. Então, essa vontade precisa ser ao ponto de você mudar a sua maneira de pensar, de querer fazer as coisas e aí, então, realmente mudar o seu comportamento.